Olá, seguimos então com o nosso devocional e hoje vamos pensar sobre o crescimento à imagem de Cristo. Nos ensina Paulo em Efésios 4:15. Pelo contrário, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Já parou para pensar se você está crescendo ou se está parado na fé? Entre a semente e o fruto maduro, a jornada de crescimento é regada com verdade e amor. A vida cristã, ela não é parada, não é estática. Ela exige um processo contínuo de crescimento. Paulo nos desafia a crescer em todas as áreas, tendo Cristo como nosso padrão e modelo. Mas será que estamos crescendo conforme o que Deus planejou? Não é suficiente apenas conhecer a verdade, mas precisamos praticar a verdade em amor, avançando na caminhada de fé. Hoje vamos refletir sobre o significado de crescer à imagem de Cristo e por que isso é essencial para a nossa vida e jornada espiritual. Em primeiro lugar, o crescimento espiritual é natural e necessário. O crescimento espiritual é um movimento natural na vida do cristão. Não crescer espiritualmente é resistir ao fluxo natural de Deus. Assim como o corpo físico se desenvolve ao longo do tempo, o crescimento espiritual é esperado de todo cristão. Efésios 14:13 nos lembra: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de homem maduro, à medida da estatura da plenitude de Cristo. O crescimento espiritual é o resultado natural de uma caminhada com Deus. Quando não estamos crescendo, estamos resistindo ao propósito divino para as nossas vidas. Se a gente espera que uma plantinha cresça quando a gente cuida, quando a gente rega, por que entendemos que é normal nossa estagnação espiritual? Se você espera que uma planta se mexa crescendo, como podemos ficar parados na fé e achar que não frutificar é o normal? Como assim? Crescer na fé é como respirar. É o movimento natural da vida em Cristo. O crescimento espiritual é natural na vida cristã. E resistir a isso é afastar-se do propósito de Deus. E aí, você tem sentido que está crescendo espiritualmente ou você sente que está parado, ou pior, regredindo? Deixe aí o seu comentário, curta o nosso devocional, compartilhe esse devocional e, claro, faça a sua inscrição no nosso canal. Vamos lá? Vamos continuar essa jornada? Em segundo lugar, o crescimento espiritual impacta aquelas pessoas que estão ao nosso redor. O nosso crescimento espiritual influencia diretamente as pessoas ao nosso redor. A estagnação pessoal afeta, então, a jornada espiritual de quem nos segue. Se eu crescer, influencia os outros a crescer. Eu parar, influencia também. Quando deixamos de crescer, não apenas somos afetados a nós mesmos, mas também afetamos aqueles que estão na nossa influência e prejudicamos eles. Lucas 6:40 diz assim: o discípulo não está acima do seu mestre, mas todo aquele que for bem instruído será como o seu mestre. Se não estamos avançando em nosso relacionamento com Cristo, as pessoas que nos seguem, seja na família, na igreja, na comunidade, na sociedade, também vão ficar estagnadas. E isto é querer o mal de quem amamos. Dizemos que amamos, mas o nosso comportamento espiritual prejudica em muito aqueles que nos são íntimos, pois seguem o nosso exemplo. Quem ama, frutifica na vida de quem ama. Verdade óbvia e poderosa. Assim como Ivan Ilitch, A Morte de Ivan Ilitch, de Tolstói.
que viveu de maneira superficial, sem influenciar positivamente as pessoas ao seu redor. Podemos deixar de inspirar crescimento espiritual nos outros quando não buscamos e quando não crescemos em Jesus Cristo. Se você está parado, como espera que quem você ama, que vem atrás de você, se mova? Se você não frutifica, como espera que quem você ama, que vem atrás de você, frutifique? O crescimento espiritual é como uma corrente. Quando você avança, leva outros consigo mesmo. O crescimento espiritual, que é natural e que exige esse avançar, não é apenas individual. Ele impacta diretamente aqueles que nos seguem e estão ao nosso redor. Então, deixa aqui no comentário, você tem percebido como o seu crescimento espiritual tem impactado aos outros? Você começa a orar, você começa a ler mais a Bíblia. Como que isso tem impactado na vida dos outros, na vida de quem você ama? Vamos lá, vamos continuar a nossa jornada. Mas não se esqueça de deixar um comentário. Em terceiro lugar, crescer em Cristo requer, óbvio, dedicação e esforço. O crescimento espiritual demanda dedicação e esforço constante. Não basta desejar o crescimento. É preciso dedicação e esforço contínuo nesse desejo. Crescer à imagem de Cristo exige comprometimento com a palavra de Deus, oração, obediência diária. 1 Coríntios 9:24 nos lembra Paulo: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas só um leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Que baita ensino de Paulo. O crescimento espiritual não acontece automaticamente. Assim como o atleta se prepara com dedicação, devemos nos empenhar em crescer em nossa fé e intimidade com Deus com dedicação. Nosso crescimento espiritual demanda esforço e perseverança, mesmo diante das dificuldades. Se a gente não dedica tempo na academia, o shape não melhora. O mesmo vale para o crescimento espiritual. O crescimento espiritual é como uma maratona, exige fôlego, dedicação, perseverança. Repito, crescer em Cristo exige esforço, dedicação, compromisso diário com a palavra e com a oração. Em quarto lugar, o crescimento espiritual deve ser constante. O crescimento espiritual é uma jornada contínua e progressiva. Crescer em Cristo não tem uma linha de chegada. É uma jornada sem fim, eterna. Veja, a jornada de crescimento espiritual é constante e nunca termina. Devemos avançar continuamente em nosso relacionamento com Deus, buscando sempre mais da sua presença, mais da sua vontade, mais no obedecê-lo. 2 Pedro 3:18 nos ensina: antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. O crescimento espiritual não tem ponto final. É uma caminhada progressiva, onde sempre há muito mais para aprender e experimentar em Cristo. Como a Dorothy de O Mágico de Oz, que atravessou diversas etapas e desafios em sua jornada, nossa caminhada de fé também é um processo de aprendizado e crescimento constante. O crescimento espiritual não é uma série da Netflix que termina depois da temporada final. Sempre temos novos episódios e grandes episódios com Deus. Crescer em Cristo é uma estrada sem fim, eterna, onde cada passo nos leva mais perto da plenitude em Jesus Cristo. O crescimento espiritual é uma jornada contínua e progressiva, onde sempre há mais para aprender e experimentar em Cristo Jesus. Por último, em quinto lugar, o padrão do nosso crescimento é Cristo, não está no mundo.
Cristo é o padrão final do nosso crescer. Não a comparação com outras pessoas. O limite do nosso crescimento é Cristo, não os modelos humanos. O crescimento espiritual verdadeiro não se mede comparando-nos com outras pessoas ou com líderes espirituais. Por mais que Billy Graham, Daniel Berg, Gunnar Wingren e outros tenham sido grandes homens e mulheres de Deus, Efésios 4:13 nos deixa bem claro: até que todos cheguemos à medida da estatura da plenitude de Cristo. A estatura da plenitude de Cristo, não num modelo ou padrão humano. Nosso padrão de crescimento é o próprio Cristo. E não devemos nos contentar em nos comparar com os outros. Cristo nos chama à plenitude da vida em Deus. E essa é a nossa meta final. Como o Pierre Berzukov, de Guerra e Paz de Tolstói, que buscava um propósito maior do que o sucesso mundano, nós também somos chamados a buscar com resiliência crescer à imagem de Cristo e não de modelos humanos. Comparar-se com os outros na fé é muito pouco. Comparar-se com os outros na fé é como correr atrás de um ônibus que já passou. O foco tem que ser Cristo, que nunca deixa ninguém para trás. Crescer à imagem de Cristo é alcançar o padrão divino, onde a comparação humana não tem valor. Cristo está muito acima de todos os outros terrenos. E aí, você tem buscado crescer comparando-se a Cristo ou com outras pessoas? Deixe aqui o seu comentário, dê aí o seu like, faça a sua inscrição em nosso canal, compartilhe esses nossos devocionais, porque sem dúvida alguma nós estamos crescendo juntos. Então vamos lá, mãos à obra, vamos à nossa tarefinha. Agora que entendemos a importância de crescer à imagem de Cristo, como que nós podemos aplicar isso em nossas vidas, na prática, no dia a dia? Bora lá? Vamos para a prática? Primeira coisa, comprometa-se com o crescimento. Defina metas claras para crescer em sua vida espiritual, orar mais, ler mais a palavra. Dedique tempo à oração e ao estudo da palavra, o jejum, por exemplo. Segundo, inspire outros a crescer. Compartilhe o que Deus tem feito na sua vida. Encoraje aquelas pessoas ao seu redor a também buscar crescimento espiritual. Frutifique na vida de quem você ama. E terceiro lugar, importante, ore por crescimento contínuo. Busque diariamente ser transformado à imagem de Cristo, pedindo que Deus molde seu caráter e sua vida de acordo com o seu propósito. E antes de terminar, quero deixar mais uma vez a sugestão para você baixar de graça o livro que eu escrevi. Escrevi um e-book sobre oração, sobre intercessão, servir, crescer, amadurecer a imagem de Jesus na oração. Jesus cresceu, Jesus era um grande orador, Jesus orava muito. Estou deixando aqui uma sugestão no descritivo do vídeo, eu vou deixar o link para você entrar na editora Kalel, baixar o seu livro de graça, sem pegadinha. Um presente aí para você, para a sua jornada. Que Deus abençoe a sua jornada. Até a próxima. Um abraço.